Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. Já alguns dias que eu não vinha mais transmitindo nenhum ensino, nenhuma live aqui pelo Instagram, mas o Senhor deu a direção para que eu pudesse trazer esse ensino que eu vou trazer aqui nessa noite, um ensino muito especial, muito importante, e como de costume, né, você possa aguardar só mais alguns instantes para que outras pessoas possam entrar. E para quem já está online, seja bem-vindo. Para quem vai assistir posteriormente, também seja bem-vindo. Que você fique até o final. Eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar fortemente ao seu coração, tá bom? Então vou colocar uma músicazinha aqui de fundo, uma adoração. Enquanto isso, eu vou estar compartilhando aqui com algumas pessoas no meu grupo, no grupo da mentoria, para a gente atingir mais pessoas, tá bom? Aguardem só mais uns instantes. Fran já está online, né, Fran? Deus abençoe. Me ajuda aí, Fran, a compartilhar. Projeto, Deus abençoe. Nos ajuda a compartilhar essa live para que a gente possa atingir mais pessoas, tá bom? Hoje eu vou trazer um estudo com um tema importantíssimo, tem o tema Um Chamado à Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, importantíssimo tema, e eu creio e tenho certeza que é um tema atual, importantíssimo, para que muitas pessoas sejam alimentadas espiritualmente, recebam desse ensinamento. Clarice já está online, Deus abençoe, Clarice. Me ajuda aí também compartilhando essa live. Minha esposa linda, acabou de entrar, ela está aqui comigo. Está online também aqui, Deus abençoe. Vou aguardar só 5 minutinhos, tá bom? 5 minutinhos, eu já vou dar início. Quem não conseguiu entrar agora, vai acompanhando depois, então pode assistir que eu vou compartilhar para ela a live ficar salva posteriormente, tá bom? Vamos tomar um cafezinho. Me confirmem quem já está online, se você consegue me escutar normalmente, se a música de fundo está muito alta, está numa altura boa. Me confirmem por gentileza como é que está o som. E daqui a pouquinho a gente já inicia. Um perfil aqui chamado Carvalho 3737 entrou. Deus abençoe sua vida, fica até o final. Compartilhe com seus amigos, familiares, parentes, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Amém? Lembrando que o tema da live é um estudo que eu vou trazer aqui, com o tema Um Chamado à Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmã da Fran, Deus abençoe, seja bem-vinda. Para quem não me conhece, está participando aqui, meu nome é Jefferson. Sou pastor junto com a minha esposa do Ministério Ionar. Quando terminar aqui a live, vocês vão lá, sigam lá o nosso perfil, tá bom? Eu vou estar trazendo também, minha esposa vai até me lembrar, viu, amor? Me lembra. Eu vou estar trazendo um aviso também sobre o culto desse final de semana, que por conta de um compromisso profissional meu, amanhã eu vou estar o dia todo no evento da empresa onde eu trabalho, então por conta de um evento profissional, a gente vai ter que adiar. Aí minha esposa vai só confirmar o horário. A questão de que horários que a gente vai fazer o culto no domingo. No mesmo horário, mais cedo. Você vê direitinho e passa. Eu compartilho Pronto. Compartilhar no Instagram. Pronto, já a gente... Então até o final da live você vê direitinho e passa, que eu já para avisar aqui. Certo. Então já adiantando, o culto do nosso ministério não vai acontecer no sábado, no caso seria amanhã, como a gente tem feito. A gente tem feito todo sábado às 19 horas. Por conta de um compromisso profissional meu, amanhã eu vou estar o dia todo no evento da empresa onde eu trabalho.
a gente vai ter que adiar o nosso culto para o domingo. Então, até o final eu vou só confirmar, a gente vai só confirmar o horário e eu já passo aqui para vocês, tá bom? Mas 2 minutinhos a gente já inicia, tá bom? Não vou aguardar muito não, quem já está online segura mais um pouquinho, que eu já vou começar a transmitir em cima, tá bom? Vou só compartilhar com mais algumas pessoas aqui. Está tudo ok. Vamos lá, 1 minuto só eu já dou início, tá bom? Só mais 1 minuto e eu já dou início. A nossa live, onde eu vou trazer um ensino com o tema Um chamado à santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Um tema importantíssimo para todo e qualquer cristão, seja ele novo, convertido, ou seja uma pessoa que já está na igreja há muitos anos. Um tema como esse é importantíssimo, primordial, e é algo que a gente tem que estar sempre sobre a direção do Espírito Santo, buscando essa renovação, né? Se a gente acha que está vivendo uma vida de santidade, o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas e nos conduz a um caminho para que a gente se santifique ainda mais. E como diz a passagem bíblica, né, de Hebreus, que a gente vai já daqui a pouquinho ler, santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, fica até o final, que eu tenho certeza que o Senhor, através da minha vida, vai ministrar o seu coração. O Espírito Santo vai conduzir esse ensino. Eu tenho certeza que o próprio Deus vai lhe alimentar, vai ensinar o teu coração, vai ministrar aquilo que nós, a começar por mim, aquilo que nós precisamos escutar nessa noite, tá? Mateus, Deus abençoe, Mateus. Um abraço. Mateus é meu colega de trabalho. Deus abençoe. Se você puder, fique até o final. Vou estar transmitindo aqui um ensino, um estudo, um tema importantíssimo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou iniciar fazendo aqui uma oração e logo em seguida a gente já vai dar início, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, graças te dou por esse momento, por essa live, por mais essa oportunidade que o Senhor me dá para estar transmitindo, meu Deus, esse ensino. Espírito Santo de Deus, eu te convido para que o Senhor esteja aqui presente, que o Senhor possa conduzir esse ensino, que não sejam mais as minhas palavras, mas sim as tuas através da minha vida. Que eu seja mais uma vez um instrumento nas tuas mãos, usado por ti, Espírito Santo, para impactar as vidas, para ministrar os corações de cada um dos teus filhos e filhas que aqui estarão presentes, meu Deus, ao vivo aqui através dessa transmissão e também sobre a vida daqueles que irão assistir posteriormente. Eu aplico o sangue de Jesus sobre essa live, sobre essa transmissão, sobre a vida das pessoas que estão aqui online, sobre a vida das pessoas que vão assistir posteriormente. Eu aplico o sangue de Jesus sobre os equipamentos, sobre a internet, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida da minha esposa. Que nenhum atrapalho venha prevalecer. Muito pelo contrário, meu Senhor. Que nessa live prevaleça somente o teu poder, tua glória e a tua majestade. E como de costume, meu Deus, como eu sempre costumo pedir, que o nome de Jesus Cristo seja exaltado, engrandecido e glorificado através dessa live, através da minha vida, e que cada um dos ensinamentos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor trouxer nessa noite, seja para exaltar o Pai, glorificar o Filho, mas que acima de tudo também que o Senhor possa tocar nos corações. Por isso, desde já prepara cada um dos corações para receber esse ensino e que o Senhor encoraje essas vidas, cada uma das vidas que estão aqui participando, a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar. Eu reconheço minha total dependência de Ti, Espírito Santo. Reconheço que sem a Tua graça, sem o Teu favor, sem a Tua unção sobre a minha vida, eu não estaria aqui, meu Deus. Eu não estaria aqui transmitindo esse ensino.
mas pela tua graça, meu Deus, pelo teu favor, pela tua misericórdia, pela tua unção, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e está fazendo e vai continuar fazendo na minha vida e através da minha vida, e é pela causa do avançar do reino que eu estou aqui, meu Senhor. Por isso, exalta o nome de Jesus, Espírito Santo, e engrandece a Jesus Cristo, glorifica a Deus Pai, e que o Senhor possa ministrar os corações de cada um dos teus filhos e filhas. É assim que eu oro. Consagro essa live a Ti, meu Senhor, e desde já te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos que já estão lá. Dona Lourdes, Lário Barbalho, Deus abençoe Dona Lourdes. Vamos lá. Nessa noite eu vou trazer um ensino com o tema santidade. Na verdade, um chamado à santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como versículo base, a gente vai daqui a pouco ler Hebreus capítulo 12, dos versos 1 em diante, tá bom? Então, se você de repente tiver a tua Bíblia aí perto, você quiser abrir, claro, não vai ver aqui pelo celular, né? Mas deixa a tua Bíblia física aberta, se você quiser acompanhar com a tua tradução, com a tua Bíblia física, você vai deixar aberto em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. Então vou fazendo uma leitura de forma bem pausada, vou trazendo aqui alguns ensinos acerca desse tema importantíssimo na vida de todo e qualquer cristão. Seja ele um novo convertido, seja uma pessoa que nasceu dentro da igreja, seja uma pessoa que já faz parte da igreja há 10, 15, 20 anos, não interessa. Um tema importantíssimo como esse, que trata sobre santidade, é um tema que é bastante relevante, principalmente nos dias de hoje, que infelizmente muitas pessoas nem sequer ensinam sobre esse tema, encorajam as pessoas a viverem em santidade. É um tema que como eu falei, primordial para que nós possamos estar ali alicerçados na rocha e caminhando sobre esse novo e vivo caminho que o Senhor Jesus nos abriu, né? Nos colocou diante desse novo e vivo caminho. Então vamos lá, viver uma vida de santidade, a gente tem que entender esse seguinte ensinamento, vamos assim dizer. Viver uma vida de santidade é um processo a ser seguido constantemente, por todos os dias das nossas vidas. Ou seja, santidade não é um ensinamento que você recebeu um determinado dia da tua vida, ou então quando você foi há um tempo atrás na igreja, ouviu falar sobre santidade e pronto, ficou por ali. Não. Santidade a gente tem que entender, começando por aí. Santidade é um processo que ele tem que ser seguido constantemente. E por quanto tempo que a gente tem que seguir esse processo, já que a santidade é um processo que a gente tem que seguir por todos os dias das nossas vidas. Ou seja, como eu acabei de falar, por todos os dias, até a volta de Jesus, ou então até o Senhor nos chamar para a sua glória. Então, santidade é um processo, santidade é algo que tem que ser seguido por todos os dias das nossas vidas, e é algo que quanto mais a gente aprende, há sempre algo novo a aprender. Quanto mais eu aprendo sobre santidade, consequentemente, quanto mais eu me debruço na palavra de Deus, quanto mais eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo, consequentemente, mais eu aprendo que eu tenho que ter uma vida de santidade, mais eu tenho que ter uma vida santa, aos olhos do Senhor, com base na palavra de Deus. Então, quanto mais eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo, quanto mais eu leio, me aprofundo na palavra de Deus, mais eu obtenho chaves e ensinamentos importantíssimos para que eu possa continuar nesse processo, dia após dia. Se eu estou aprendendo hoje, por exemplo, que eu tenho que ter uma vida de santidade, se eu estou aprendendo aqui, compartilhando com vocês alguns ensinamentos, amanhã mesmo eu tenho que colocar tudo em prática e mais uma vez pedir ajuda, direção do Espírito Santo, para que eu possa continuar vivendo uma vida de santidade. Então esse processo, de acordo com Hebreus 12, tem por base a disciplina de Deus. Olha que interessante. Quando a gente ouve falar sobre santidade, na verdade a gente vai se lembrar sobre certos preceitos, justamente aquilo que eu devo ou não fazer de acordo com o olhar de Deus, com base na palavra, e da forma também como eu tenho que agir e reagir nas mais diversas situações.
Mas o importante que a gente que eu quero enfatizar aqui nessa noite é que, de acordo com Hebreus capítulo 12, a santidade ela tem por base a disciplina da parte de Deus. E até chegar ao versículo base de hoje, que vai estar lá em Hebreus 12, 14, nós veremos que o autor do livro de Hebreus ele traça um paralelo entre a disciplina que nós recebemos dos nossos pais com a disciplina de Deus, na qual nós temos que nos submeter. E quando eu entendo que eu tenho que me submeter à disciplina de Deus, preste bastante atenção nisso. Quando nós entendemos que nós temos que nos submeter à disciplina de Deus, nós entendemos que nós não somos obrigados a ser santos. Mas preste atenção naquilo que eu vou falar, preste atenção para que eu possa complementar a minha frase e a minha linha de raciocínio. Nós, eu e você, não somos obrigados a ser santos, mas nós somos chamados e cabe a nós ouvirmos e obedecermos ao chamado de Deus ou não. Em nenhum momento, em nenhuma passagem bíblica, o Senhor levantou um profeta, ou um juiz, ou o próprio Senhor Jesus para dizer, você é obrigado a ser santo. Não. Muito pelo contrário, nós somos chamados, nós somos convidados a viver uma vida de santidade. E cabe a mim, e cabe a você escutar, guardar no coração e seguir esse chamado ou não. Então você não é obrigado a ser santo, mas você é chamado a viver uma vida de santidade. E por entender que você não é obrigado, mas sim que você é chamado, cabe a você escutar o chamado de Deus Pai ou não. Escutar a intuição, aquilo queimando dentro do teu coração através do Espírito Santo. E obedecer essa intuição, obedecer aquilo que você sente por meio do Espírito Santo, obedecer esse chamado não. E cabe a você ser como Jesus era, agir como Jesus agia, reagir como Jesus reagiria, falar como Jesus falava, pensar como Jesus falava, pensar como Jesus pensava ou não. Mais uma vez, ninguém aqui é obrigado a seguir todas essas chaves, a seguir todos esses ensinamentos. Ninguém aqui é obrigado, mas todos nós somos chamados. E de acordo com a gente vai ver em Hebreus capítulo 12, o autor aqui ele destaca que nós somos chamados a viver uma vida de santidade ao nos submetermos à disciplina que vem da parte de Deus. Então vamos lá. A partir de Hebreus capítulo 12, no versículo 1, nós aprendemos o seguinte, está escrito assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos, preste atenção nessas palavras que eu vou enfatizar um pouco mais, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Eu quero frisar aqui, enfatizar 3 chaves descritas aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 1. A primeira delas, para que a gente possa se submeter à disciplina de Deus e, consequentemente, ouvir e obedecer ao chamado a uma vida de santidade. Em primeiro lugar, eu tenho que me livrar. Me livrar de quê? De tudo aquilo que me atrapalha e do pecado que me envolve. Ou seja, quando o escritor de Hebreus escreve, ele destaca da seguinte forma: livremo-nos. Quando ele diz isso, livremo-nos, não é Jesus quem vai nos livrar do que atrapalha e nos livrar do pecado. Quem é que tem que se livrar? Sou eu e é você. Ou seja, mais uma vez, quando ele escreve e ensina e encoraja aqui, livremo-nos, não é Jesus quem vai se manifestar na nossa frente e vai livrar da gente, livrar das nossas vidas aquilo que pode nos atrapalhar de viver uma vida de santidade. Aquilo, não é ele que vai se manifestar e vai nos livrar do pecado. Não. Eu tenho que entender o que é aquilo que tem me atrapalhado de ter um relacionamento com o Pai. Eu tenho que ter um discernimento
acerca daquilo que é pecado aos olhos de Deus ou não, e eu tenho que me livrar disso. Quem tem que tomar a iniciativa somos nós. Não é o Espírito Santo, não é Jesus, não. O Espírito Santo ele convence do pecado, justiça e juízo. Nós aprendemos nos evangelhos que Jesus ele viveu uma vida santa. Ele foi tentado, mas em nada ele não cedeu a nenhuma das tentações. Muito pelo contrário, ele viveu do início ao fim, ali, enquanto ele esteve aqui, ele viveu uma vida santa. Mas não é ele, não é Jesus, não é o Espírito Santo quem vai nos livrar daquilo que atrapalha, e não é nem o Espírito Santo, nem Jesus, nem o próprio Pai quem vai nos livrar do pecado. Ele vai dizer o que é pecado, ele vai nos alertar acerca daquilo que nos atrapalha, ele vai nos mostrar aquilo que agrada a Deus e aquilo que o desagrada, e cabe a nós, cabe a mim e a você nos livrar. Então, se você sabe de algo que atrapalha o teu relacionamento com Deus, e se você tem a convicção de algo que você pratica, mas que aos olhos de Deus é pecado, cabe a você se afastar disso. Não você pode sim pedir força ao Espírito Santo, pedir para que ele possa lhe capacitar, lhe fortalecer, para que você possa sim, aí sim, você mesmo tomar a iniciativa para se livrar disso. Mas não é nem o Deus Pai, não é o Senhor Jesus, e não é o Espírito Santo quem vai livrar você do que atrapalha e do pecado. O Espírito Santo vai te convencer, o Senhor Jesus, que viveu uma vida santa, vai ser o nosso modelo principal, quando nós sabemos que a essência de Deus é a santidade, Deus é amor, mas também Deus é santidade, e Ele nos encoraja. Sejam santos como eu sou santo. Então eu tenho que me espelhar em Deus Pai, me inspirar pelo Espírito Santo e me inspirar também em Jesus Cristo para que eu possa viver uma vida de santidade. Consequentemente, aquilo que atrapalha o meu relacionamento com Deus e aquilo que me impede de viver uma vida de santidade por conta do pecado, eu é quem tenho que me livrar. É você quem tem que se livrar. Tá bom? Então a primeira chave é essa. Em segundo lugar, a outra chave, ainda no versículo 1, fala sobre atrapalhar. Então o que é que pode, por exemplo, atrapalhar uma corrida? Porque aqui ele faz um paralelo, né? Aliás, uma analogia, quando ele fala assim: livremos-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e corramos com perseverança. Aqui o escritor está fazendo uma analogia com uma corrida. E o que é que pode atrapalhar uma corrida? Seja uma corrida de carro, de moto. Então quando você imagina alguém que participa de uma maratona, o que é que pode atrapalhar uma pessoa, alguém numa corrida? São coisas, basicamente são coisas que nos fazem perder tempo. E nós temos que aprender a administrar melhor o nosso tempo. Hoje em dia, uma das principais coisas, se não a principal coisa, que praticamente, se alguém não se atentar e constantemente ela pode ser roubada, é justamente no tempo. Então, quando eu entendo que hoje em dia existem muitas distrações, seja com internet em si, de maneira geral, com redes sociais, com conversas desnecessárias, com coisas ou então ações que eu posso praticar que não edificam a minha fé, eu tenho que estar alerta para que eu possa ter um cuidado e administrar melhor o meu tempo, para que isso não possa ser um atrapalho no meu desenvolvimento espiritual, consequentemente no meu relacionamento com o Pai, por meio do Espírito Santo e através de Jesus Cristo. Então se atente muito nisso, em como você tem administrado o seu tempo. Então guarde essa chave dentro do seu coração. Como você tem administrado o teu tempo? Será que você tem administrado o teu tempo de uma maneira ali que agrada ao Senhor? Será que você tem administrado ali o teu tempo de maneira que você também dedica o tempo, não só, claro, o primordial é dedicar o teu tempo com Deus. Mas será que também você tem aproveitado melhor o teu tempo, por exemplo, também com a tua família? Será que você tem aproveitado também o teu tempo para poder estudar, para poder de repente aprender algo novo, uma língua nova, aprender a tocar um instrumento? Estava falando agora há pouco aqui com minha esposa, ela falou sobre o desejo de aprender a tocar um instrumento. Então, para que isso possa acontecer sobre as nossas vidas, nós temos que aprender a administrar melhor o nosso tempo.
Então, para que isso não seja um atrapalho em relação ao nosso desenvolvimento, crescimento espiritual, relacionamento com o Pai e o principal, para que isso não atrapalhe em relação a nós termos e vivermos uma vida de santidade. Então, muito cuidado com isso. O escritor também falou aqui no versículo 1 sobre a questão do pecado. O Espírito Santo é quem nos convence acerca dos pecados que cometemos ou temos cometido. Mas cabe a nós, mais uma vez, cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, nos livrar de todo e qualquer pecado. O Espírito Santo, ele faz como se fosse ligando uma luzinha aqui. Não sei se vocês já viram alguns desenhos, em filmes, às vezes quando a pessoa acontece algo e a pessoa tem um alerta e acende uma luzinha aqui. Quem já viu? Né? Às vezes acontece muito em desenho. Então o Espírito Santo, ele faz isso, mas sente que internamente, né? Ele vai nos alertar. Opa, isso aí não agrada ao Pai. Opa, isso aí não faz com que você se aproxime de Deus. Então, o Espírito Santo, ele tem esse papel. Ele nos convence do pecado, justiça e juízo. Ele traz o convencimento, ele traz a luz acerca daquilo que você faz, ou então aquilo que você tem praticado que não agrada ao Senhor. Mas cabe a você rejeitar o pecado. O Espírito Santo, ele te mostra o que é, ele te revela o que é. Mas cabe a mim, cabe a você abrir mão do pecado. Não mais praticar e ponto final. Amém? Então vamos lá. Hebreus capítulo 12, no verso 2. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Hebreus capítulo 12, se você quiser acompanhar. Hebreus 12, versículo 2. Só um instantezinho. Hebreus 12, verso 2. Vou ler aqui. Hebreus 12, 2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, ou fitos, ou fixos, quando você presta atenção em Jesus. É isso que ele está querendo dizer. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Olhos fitos em Jesus. O que é que isso quer dizer? O Senhor Jesus deve ser sempre o nosso principal referencial de como agir, como reagir, como conversar, como ensinar e até mesmo como perguntar. Se você puder, aí na tua casa, repete assim comigo. O Senhor Jesus deve ser o meu principal referencial sobre como agir, reagir, sobre como conversar, como ensinar e como perguntar. Então, quer saber como você agir e reagir nas mais diversas situações e principalmente como falar, como reagir, até mesmo como pensar? Tenha os olhos fixados em Jesus. E por isso a importância de você ter uma vida constante também de leitura da palavra. Quando você tem uma vida constante de leitura da palavra, você aprende mais sobre Jesus e, consequentemente, você é inspirado pelo Espírito Santo para colocar em prática aquilo que você aprende na palavra. Então, quer viver uma vida de santidade? Tenha os olhos fixos em Jesus. Amém? Ainda em Hebreus 12, os versículos 5 e 6. Eu li agora Hebreus 12, iniciei lendo o versículo 1, depois li o versículo 2, agora a gente vai avançar um pouco para os versículos 5 e 6, que diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Aí diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. Olha que interessante. O Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Quero frisar aqui 3 pontos importantes. Quando o escritor escreve aqui sobre meu filho, ou seja, para que Deus nos veja como filhos, há basicamente 2 condições. A primeira delas, o que é que nós temos que fazer para que Deus nos enxergue verdadeiramente como filhos? A primeira condição, crer em Jesus,
conforme João capítulo 1, versículo 12, e ser guiado pelo Espírito de Deus, conforme Romanos 8, verso 14. E aqui está uma chave importantíssima, né? Porque muitas vezes as pessoas, até pela emoção e tudo mais, às vezes até ela mesmo diz, né? Às vezes nem tem o costume, por exemplo, não tem um hábito de ir para a igreja. Às vezes é aquele cristão nominal, né, que de repente só busca a Deus do seu jeito, na sua casa. Se você perguntar para muitas pessoas, elas vão dizer, não, eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus. Mas o principal detalhe está em Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque se você perguntar para muitas pessoas, muitas pessoas vão dizer, eu creio em Jesus. Mas se você perguntar para elas mesmas, mas as suas atitudes, elas têm demonstrado que você é guiado pelo Espírito Santo, aí eu tenho certeza que essa pessoa já vai, pelo menos, parar, respirar, pensar, analisar, para poder responder se de fato ela está ou não sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, para você chegar ao ponto de dizer, não, eu sou filho, de acordo com a palavra de Deus, você não somente tem que crer, porque com o coração a gente crê, com a boca a gente declara. Então, assim, na verdade, tudo tem que estar unido, né? Não somente a gente verbalizar, dizer que cremos em Jesus Cristo, mas as nossas ações devem demonstrar, na verdade, as nossas ações, elas demonstram se nós estamos sendo ou não guiados pelo Espírito Santo. Mas se uma coisa está ligada à outra, eu creio em Jesus e as minhas ações demonstram que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, há um casamento perfeito. Aí sim, você é, aos olhos de Deus, de acordo com a palavra do Senhor, aos olhos de Deus, você é um filho, você é uma filha. O escritor também de Hebreus, nos versículos 5 e 6, ele também fala o seguinte, não despreze. A palavra desprezo vem do termo grego oligorel. E olha o significado dessa palavra no original hebraico. Ele quer dizer o seguinte, desconsiderar, menosprezar, fazer pouco caso, não dar valor, negligenciar ou ignorar, tratar com indiferença. Ou seja, desprezar essa correção, a correção que vem da parte de Deus, que é uma condução a uma vida de santidade, desprezar essa correção significa perder uma oportunidade de crescimento espiritual. Porque se o Senhor, ele me disciplina porque ele me ama, e se ele me ama, ele quer que eu suba constantemente a novos níveis de santidade. O que eu falei logo no início. É um crescimento contínuo, constante. Dia após dia, a gente tem que estar sempre buscando mais e mais viver uma vida de santidade. E se eu e você chegamos ao ponto de desprezar a disciplina que vem de Deus, o que é que eu estou fazendo aos olhos do Senhor, de acordo com o original hebraico? Com os preceitos, os mandamentos, as instruções, aquilo que o Espírito Santo tem me instruído, tem falado dentro de mim, o que é, se eu desprezo todas essas orientações, o que é que eu estou fazendo aos olhos do Senhor? Eu estou desconsiderando, menosprezando, fazendo pouco caso, não estou dando valor, estou negligenciando, ignorando, estou tratando com indiferença. Olha como é profundo quando você entende um pouco mais o original da palavra que ela foi escrita, no caso aqui em grego. Então por isso a importância da gente também, às vezes, alguns termos você procurar se aprofundar um pouco mais, se no Novo Testamento você pesquisa em grego, no Antigo Testamento em hebraico. Então muitas vezes uma palavra pode trazer uma mudança significativa no nosso desenvolvimento e crescimento espiritual e pode trazer uma mudança significativa em relação à nossa vida de santidade. E um outro ponto ainda desses versículos 5 e 6 que eu li, o escritor ele tem um trecho que ele escreveu assim: o Senhor disciplina a quem ama. Se submeter à disciplina ou correção do Senhor é o mesmo que se submeter ao amor de Deus. Olha que importantíssimo isso. Quando eu me submeto à disciplina do Senhor, consequentemente eu me submeto ao seu amor. Então entender
que para eu poder ter uma vida de santidade, de acordo com Hebreus 12, eu tenho que passar por processos de disciplina e de correções da parte de Deus. Mas quando eu me permito passar por esses processos, por essas disciplinas, por essas correções que vêm da parte de Deus, consequentemente, eu estou sob o amor de Deus. Ou seja, eu entendo que eu sou filho e por ser filho, eu me submeto ao meu Pai, a Deus Pai, e Ele tem me corrigido naquilo que eu tenho pecado, Ele tem me corrigido naquilo que ainda é um atrapalho na minha vida, Ele tem me corrigido naquilo que tem me impedido de crescer, de prosperar, de avançar, e eu entendo isso, que eu tenho que me submeter a essa disciplina, eu me permito ser corrigido por Deus e me permito ser amado pelo Senhor. Então, se submeter à disciplina de Deus é se submeter ao seu amor. Hebreus 12, verso 7. Vamos avançar um pouco mais. Hebreus 12, verso 7 diz assim: perseverem na disciplina. Deus os trata como filhos. Aqui, ó, enfatizando mais uma vez que Deus nos trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? O ponto-chave que eu quero destacar é: perseverem na disciplina. A palavra traduzida como perseverar vem do termo grego upomeno. E olha o significado dessa palavra, upomeno, que foi traduzido como perseverar. Significa o seguinte: permanecer firme sobre pressão, suportar pacientemente, resistir, aguentar sem desistir, que tem uma palavra também que ela é bem atual, né, que poderia ser encaixada aqui, ter resiliência. E outro significado, manter-se constante, mesmo diante de dificuldades. Olha que importante essa questão da perseverança em meio à disciplina. Muitas pessoas, quando começam a passar pela disciplina de Deus, em primeiro lugar, nem entendem que tem que passar pela disciplina para poder ter uma vida de santidade. Então tem muitas pessoas que já esbarram e falham nesse aspecto. Não querem passar por disciplina. Mas um outro ponto importante é que muitas pessoas acabam entendendo que tem que passar pela disciplina, mas muitas delas não querem perseverar. Em meio à disciplina acabam desistindo. Em meio à disciplina começam até mesmo a murmurar, a se reclamar. Em meio à disciplina não perseveram, ou seja, não permanecem firmes sobre a pressão, não suportam pacientemente, ou seja, são totalmente impacientes. É aquele tipo de pessoa que é muito ansiosa e o pior, se torna ansiosa sobre a disciplina de Deus. E, consequentemente, não se permite passar pelos processos para que ela possa viver uma vida de santidade. São pessoas que não resistem, são pessoas que não aguentam, ou seja, simplesmente desiste, abre mão, joga tudo para o ar, vira as costas para Deus. E são pessoas que não se mantêm constantes diante das dificuldades. Quando chega uma dificuldade, ela se reclama e ela vira as costas para Deus. E ela abandona, muitas vezes, chega ao ponto até de abandonar a sua fé, apostatar a sua fé. Que nós não cheguemos a esse ponto, amém? Em nome de Jesus, mas pelo contrário. Que você possa entender que para passar por esse processo de se submeter à disciplina de Deus, nós temos que ser perseverantes, como filhos e como filhas. Assim, quando a gente era pequeno e a gente se submetia à disciplina do nosso pai, da nossa mãe, com Deus da mesma forma. Eu tenho que me submeter a essa disciplina e eu tenho que ser perseverante. Ou seja, por mais que possam as pressões sobre as nossas vidas possam estar constantes, por mais que possa até vir sobre as nossas vidas a vontade de desistir, mas que a gente peça forças ao Espírito Santo, que a gente se alicerce sobre a rocha que é Jesus Cristo e que a gente se mantenha firmes em nome de Jesus. Para que a gente possa estar como o próprio Senhor Jesus nos ensina. Aquele que é alicerçado sobre a rocha, pode vir o vento, tempestade, pode vir as ondas maiores que sejam, maior que um tsunami, mas a gente vai estar alicerçado sobre a rocha. A gente vai permanecer firmes, porque nós entendemos que temos que ser perseverantes.
Então se mantenha perseverante em meio à disciplina. Hebreus 12, verso 9, vamos avançar. Hebreus 12, verso 9. Diz assim: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam. Não era assim? Nossos pais nos disciplinavam. E nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai espiritual para assim vivermos. O ponto que eu quero destacar é esse: para assim vivermos. Eu quero que você se atente nisso. Se ao honrarmos e obedecermos os nossos pais, nós temos a promessa de longevidade, de acordo com Êxodo capítulo 6, versos 2 e 3, imagina a bênção que é se submeter à disciplina de Deus. Hebreus 6, eu vou até abrir aqui para ler junto com vocês. Para lá, Hebreus 6, versos 2 e 3 diz assim: falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Eu apareci, não, eu abri aqui de forma errada. Hebreus 6, mas aqui deixa eu encontrar aqui a referência. Que é honrar pai e mãe, mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Hebreus capítulo 20. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então aqui a gente vê uma promessa e uma bênção sobre as nossas vidas, a questão da longevidade, se nós obedecermos ao princípio. Qual é o princípio? Obedecer e honrar nosso pai e nossa mãe. Então, se há uma promessa, se há uma bênção como essa, se a gente seguir, se a gente obedecer e honrarmos e obedecermos os nossos pais, imagina só o que é que não vai acontecer sobre as nossas vidas se a gente honrar, obedecer e se submeter à disciplina que vem da parte de Deus. Imagina tamanhas bênçãos que vão recair sobre as nossas vidas se assim o fizermos. Então reflita sobre isso. Então por isso a importância, né, da gente se submeter ao processo, às disciplinas, para que a gente possa ter uma vida em abundância. Hebreus 12, versos 12 e 13. Vamos lá, vamos prosseguir. E fica até o final, amém? Em nome de Jesus. Estou já finalizando. Hebreus 12, versos 12 e 13 diz assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Mãos enfraquecidas e joelhos vacilantes representam desânimo e fraqueza espiritual. Porque se você se atentar, prestar atenção, mãos enfraquecidas e joelhos vacilantes. O que é que geralmente a gente faz quando a gente está, por exemplo, orando, se entregando ali de corpo e alma ao Senhor? Geralmente a gente fica de joelhos e ergue as nossas mãos, ou então junta as mãos, faz assim. Então, com a nossa expressão corporal, através das nossas mãos e do nosso joelho, quando a gente se ajoelha diante do Senhor, a gente expressa total rendição ao Senhor. Então, quando o escritor de Hebreus ele cita aqui essa passagem, mãos enfraquecidas e joelhos vacilantes, representa e significa desânimo e frieza espiritual. Ou seja, se você está desanimado e frio espiritualmente, a minha oração é para que o fogo do Espírito Santo inunde o teu espírito e para que você realmente volte a ter ânimo e seja aquecido pelo fogo do Espírito Santo. Amém? E também quando ele diz, façam caminhos retos para os seus pés. O que é que isso significa? Significa andar de maneira correta diante de Deus, evitando desvios e tropeços no caminho espiritual. Aí se conecta perfeitamente com o que eu falei lá no início. Quando a gente enxerga aquilo que nos atrapalha e quando a gente enxerga e através do Espírito Santo ele nos mostra o que é o pecado que a gente tem cometido e a gente age, toma iniciativa e remove aquilo que atrapalha e abandona a vida de pecado. Aí começa a se submeter à disciplina e consequentemente a viver uma vida de santidade ao Senhor. Amém? E por fim, o versículo chave, e com essa passagem a gente finaliza o ensino dessa noite sobre santidade.
Hebreus, capítulo 12, verso 14. É o verso principal. Eu segui toda essa linha de raciocínio, falando sobre a disciplina até chegar ao ponto-chave, ao ponto principal, a chave principal. Que Hebreus 12, 14 diz assim: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, buscar a santificação. Então, para que eu possa viver uma vida de santidade, mais uma vez, o que eu falei também lá no início, não é obrigação, não é um papel de Jesus, não é um papel do Espírito Santo. Eles nos chamam, através do exemplo de Jesus, nós somos chamados a viver uma vida de santidade. E o Espírito Santo, ele nos conduz, ele nos mostra aquilo que a gente faz, que não devemos mais fazer, e ele nos mostra um caminho novo a seguir. E nos encoraja e nos impulsiona. É como se ele dissesse, eu estou te mostrando esse caminho. É um caminho que vai te conduzir à disciplina do Senhor. É um caminho que vai te conduzir ao crescimento e desenvolvimento espiritual. É um caminho que vai te conduzir a novos níveis de santidade. Então se submeta, obedeça a esse chamado, obedeça ao chamado de santidade e tome iniciativa, porque é você que tem que buscar não somente a paz, que é o shalom de Deus, né? Aquela paz perfeita, a paz que excede o entendimento. Não somente é essa a nossa obrigação, de buscar a paz com todos, mas também é nossa obrigação buscar viver uma vida de santidade. Como é que eu busco? O que é que eu tenho que fazer para poder viver uma vida de santidade? De acordo com Hebreus capítulo 12, eu tenho que me submeter à disciplina que vem da parte de Deus, eu tenho que ser perseverante em meio a essa disciplina, eu tenho que agir como um filho, como ele reage diante do seu pai ou da sua mãe. Ou seja, quando a gente era pequeno, criança, a gente obedecia à disciplina, a gente se submetia à disciplina dos nossos pais, a gente procurava viver uma vida de obediência, pelo menos assim se esperava, e a gente honrava os nossos pais, a gente honrava o nosso pai, obedecia ao nosso pai, obedecia à nossa mãe. Então, ainda mais ao Senhor, ainda mais eu tenho que me submeter, ainda mais eu tenho que honrar, ainda mais eu tenho que respeitar, ainda mais eu tenho que estar com os ouvidos e com o coração atento aos comandos do Espírito Santo, para que aí sim eu possa viver uma vida de santidade, para que nós possamos viver uma vida de santidade. E por que eu tenho que viver uma vida de santidade? Busque viver uma vida de santidade, santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, se você almeja chegar diante daquele grande dia, e você está ali diante do próprio Senhor Jesus Cristo, seja quando Ele voltar na sua segunda vinda, seja quando você partir para a glória, de qualquer forma que seja, se você almeja, tem esse desejo de ver o próprio Senhor Jesus Cristo, não se esqueça disso, de que esse é um dos requisitos principais, viver uma vida de santidade, porque nós temos que ser santos assim como Ele é santo. Nós temos que obedecer aos comandos do Espírito Santo e nós temos que agir como Jesus agia. Jesus não pecou, não falhou em nenhum aspecto da sua vida. E nós temos que nos espelhar, como eu falei também aqui durante esse ensino. O meu principal modelo, o meu principal referencial deve ser Jesus. Então, se ele viveu uma vida de santidade, consequentemente eu e você temos que viver também essa vida de santidade. Amém? Então guarde esse ensinamento no teu coração, entenda que você tem que passar por esses processos, faz parte sim do nosso crescimento, do nosso chamado, do nosso relacionamento com Deus, faz parte nós nos submetermos das disciplinas. Então quando eu falo no plural é porque realmente não é só uma, você não vai ser disciplinado por Deus somente uma vez, mas constantemente e por todos os dias das nossas vidas, nós temos que nos submeter e passar por essas disciplinas da parte de Deus, para que aí sim você ainda tome iniciativa para buscar não somente a paz com todos,
mas também a santificação. Hebreus 12, 14. Por que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santidade é primordial e um dos requisitos principais para que eu possa ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor, para que eu possa um dia olhar aos olhos do nosso Mestre Jesus. Amém? Então, mais uma vez, a minha oração é para que o Espírito Santo ele te encoraje a seguir todos esses ensinamentos, a guardar no teu coração, mas acima de tudo colocar em prática, para que você possa se submeter às disciplinas da parte de Deus, para que você possa ter uma vida de santidade e não somente ter, mas buscar constantemente, por todos os dias da sua vida, que você possa buscar ter uma vida de santidade. Em nome de Jesus. Amém? Quer falar alguma coisa? Só para perguntar, né, para o pessoal que está online aí, falar que a santidade, né, ela está ligada totalmente com a libertação. Para você entrar em um nível de santidade maior. Quer aparecer? Não quero não. Toda vez eu fico aqui, né, fora das câmeras. Mas eu acredito que vocês estão me ouvindo. Então, a santidade, ela requer níveis. Amém? Então, você começa devagarzinho num processo, até você chegar em um alto nível de santidade, aonde você vai começar a viver outras experiências com Deus. Não só de sentir, eu ouvi o Senhor falar no meu coração, eu senti um arrepio, eu chorei e tal, mas você vai começar a entrar em níveis de santidade que vão trazer para a sua vida, digamos assim, revelações mais intencionais e mais aguçadas do Espírito. Então a santidade, ela está totalmente ligada com a libertação, está totalmente ligada ao Espírito Santo. Amém. Porque Ele é santo, Ele é um Espírito e é santo. Então, a santidade está totalmente ligada ao Espírito Santo. Só que para uma pessoa adentrar níveis de santidade, ela precisa entender e precisa aceitar também entrar nesse processo de libertação. E o que eu quero falar aqui é, se vocês quiserem, quem está aí na live, quem vai ouvir depois, eu não sei, né? Se vocês querem que a gente aprofunde nesse assunto sobre a santidade e os níveis de santidade, se vocês quiserem, eu me comprometo, me proponho a fazer uma próxima live falando sobre isso, sobre essa questão da santidade. Amém. E da libertação. Porque uma pessoa bem consciente, né, da sua caminhada com Cristo, ela sabe muito bem que Paulo falou, né, que nós temos uma luta, e essa luta é entre a carne e o Espírito. Né? Quem lembra desse versículo, Paulo disse isso, eu acredito que é em Romanos, ou não sei se é em Hebreus, acho que é em Romanos, que ele fala, né, nossa luta é entre carne e Espírito. Então, a gente tem que entender que para entrar nessa porta de santidade, você precisa aceitar. Você Gálatas 5,17. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Exatamente. Pronto. Gálatas, anotem aí, Gálatas o quê? Gálatas 5,17. 5,17. Então é necessário entender, né, esse processo, que sem santidade não veremos a Deus, porque o Espírito é santo. Então, se ele é santo, só pode se achegar diante dele quem vive com em santidade. Sem santidade não é nem possível ver a Deus. Então, a santidade é um processo, ela não nasce de um dia para a noite, é um processo, e dentro desse processo requer uma guerra, uma luta por libertação. Porque muitas coisas que a gente faz que desagrada ao Espírito, que desagrada ao Senhor, desagrada a Cristo,
isso tem sim uma carga, tem sim influência por trás de demônios, de correntes, de cadeias que prendem essas pessoas, né? Prendem as pessoas em pecados em que elas não queriam cometer aquilo, mas acabam cometendo. Aí diz que a carne é fraca. E consequentemente não consegue ter uma vida de santidade. Exatamente, não consegue resistir ao pecado. Por quê? Porque ainda estão enredadas, ainda estão enlaçadas. Então, a santidade, ela requer níveis. E para você ver a santidade do Senhor, não digo somente quando você partir para a glória, né? Mas aqui, nessa terra, é totalmente possível você andar em santidade com o Espírito de Cristo. É totalmente possível você sentir a presença dele. É totalmente possível você andar na unção do Espírito. E você começar a ser usado pelo Espírito Santo, assim como Jesus foi usado. Jesus, ele se entregou ao Espírito Santo e por isso ele conseguiu fazer grandes coisas, grandes obras. Ele Amém. Libertava, ele curava, ele salvava, ele manifestava o reino. Por quê? Porque o Espírito, que é santo, ele se apoderava de Jesus Cristo e Jesus Cristo operava as obras do reino. Aquilo que ele viu o Pai fazer, ele fazia. Então, a santidade requer níveis. Níveis aonde você vai entrando em um caminho e esse caminho tem obstáculos, tem ali situações complicadas que você vai ter que superar, você vai ter que passar por cima daquilo, você vai ter que atingir o alvo, que é Cristo, né? Ver a Cristo em santidade. Mas a gente precisa entender que sem fazer esforço, sem fazer guerra, sem atacar o inimigo certo, o caminho de santidade ele fica mais difícil. Então, todo cristão deveria entender que a santidade ela é um processo e que está ligada diretamente com a libertação, com a cura emocional, cura sentimental, cura espiritual. Então isso é um caminho. Então, se vocês quiserem, eu me proponho a fazer uma live nesse cunho, né, de profundidade espiritual, falando um pouco mais da santidade. Se quiserem, eu posso falar um pouquinho do meu testemunho em relação a isso, a libertação, né? E se vocês quiserem, a gente se compromete em estar entrando nesse assunto para quem quer, tá bom? É para quem quer, é para quem entendeu que precisa do Espírito Santo para ser santo. Amém. Então, se você quiser, deixa um comentário aí depois que a gente salvar essa live, coloca lá, queremos a segunda parte, faça mais live, qualquer coisa assim, tá bom? Queremos mais uma live falando sobre esse assunto. Então, se você quiser, é para quem quer, tá bom? É para quem está com fome e com sede de conhecimento da palavra de Deus, palavra de revelação que vai trazer transformação, vai trazer cura, libertação, regeneração da tua alma, transformação, para você chegar em níveis de santidade onde você vai sentir a presença do Espírito, porque é Ele que santifica o homem. Amém. O homem interior, e isso externa para o lado de fora. Amém? Amém. Então, obrigada, Fio, pela oportunidade. Amém. Vamos orar para a gente encerrar? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. A gente vai deixar essa live salva e toda semana, se Deus quiser, a gente vai estar trazendo aqui um conteúdo, um ensino novo. Amém? Fechar nossos olhos e orar e agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, graças te damos por mais esse ensinamento. A minha oração, meu Senhor, é para que o Senhor possa guardar cada uma das chaves, cada um dos ensinos que o Senhor nos trouxe, com base em Hebreus capítulo 12, acerca da disciplina que nós temos que nos submeter, acerca daquilo que nos atrapalha, acerca do pecado que nós temos que ter a autonomia e a atitude de retirar, meu Deus, esses empecilhos da nossa vida, para que aí sim possamos viver uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Eu te peço, meu Deus, que o Senhor abençoe a cada uma das pessoas que estão assistindo aqui até o final, as pessoas que vão assistir posteriormente. Que o Senhor abençoe cada uma das famílias aqui representadas e que o Senhor, meu Deus, possa continuar, por meio do Teu Santo Espírito, nos conduzindo a uma vida de verdadeira santidade e que a gente possa ser inspirado todos os dias pelo Teu Santo Espírito a não somente seguir a paz com todos, mas a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Em nome de Jesus que assim seja. Amém e graças a Deus. Então por hoje é só. A gente se vê. Só lembrando que o nosso culto presencial vai ser domingo, que horas? Colocar 19, né? Domingo, 19 horas, mesmo horário então. Não vai ser o nosso culto presencial, não vai ser amanhã, não vai ser no sábado. Devido a um compromisso. Por conta de um compromisso profissional meu. Amanhã eu vou estar o dia todo no compromisso na empresa onde eu trabalho. Por conta disso, o culto de amanhã foi remanejado para o domingo. Então, nosso culto presencial vai ser domingo, às 19 horas. Então, fica todo mundo aqui convidado para que você possa aqui participar junto conosco desse momento de louvor, de adoração, de aprendizado, com base na palavra do Senhor. Amém? Então, por hoje é só. Que Deus abençoe sua vida poderosamente e fiquem com Deus. Tchau.